Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 16 de julho de 2024. Hoje falaremos sobre a erupção vulcânica em Kagoshima. A gente vai trazer para vocês as imagens que foram registradas do momento exato da erupção. Mais detalhes sobre as fortes chuvas no Japão. A gente tem outras regiões afetadas, dentre elas regiões com grande população brasileira. Então, há muitas pessoas que estavam até questionando se os alertas seriam válidos para aqueles que moram em regiões um pouco mais afastadas do mar do Japão. Começa a valer agora, então, alguns alertas de evacuação. A gente teve um escândalo na prefeitura de Takahama. A gente teve um caso aí de uma tentativa que pode até ser encarada como tentativa de homicídio, ferindo aí 3 funcionários, causando incêndio. A gente vai trazer para vocês imagens do momento que foi registrado aí esse incêndio e também informações sobre o incidente. Então tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, até porque essa é a nossa principal fortaleza. Então, vamos lá, começando diretamente com as imagens da erupção do vulcão no Kagoshima, o vulcão de Sakurajima, um dos vulcões mais ativos do Japão. As imagens mostram a erupção, inclusive, que atingiu a altura de 4.500 metros. Essa é uma altura, inclusive, equivalente a vários pontos do Monte Fuji. Foi visto, inclusive, a erupção dentro de avião. Olha só que perigoso, porque um avião conseguiu registrar as imagens da erupção, mas pasmem, ele estava do lado do vulcão. Então é uma situação bastante complicada, não era esperado que isso acontecesse, porque obviamente o avião não passaria tão perto do local da erupção, até porque 4.500 metros já é uma altitude bastante preocupante, né? Principalmente porque a aviação civil pode estar operando, né, nos pousos e nas decolagens, ou mesmo em alguns períodos de voo, dependendo da rota, dependendo do tamanho da aeronave. Então é uma situação bastante complicada que aconteceu no Japão. O Japão é um país que possui vulcões ativos. O vulcão de Sakurajima não é novidade, as erupções ele acontece até com uma certa frequência. No entanto, por enquanto não temos informações relacionadas a qualquer tipo de risco no caso de deslizamento por conta da lava ou também por conta das consequências, né, dos destroços, né, da erupção. Então tudo isso fica ainda em aguardo. A gente vai acompanhando aqui, trazendo para vocês as novidades. E falando em novidades, a gente tem aí que as fortes chuvas continuam muito potentes. Inclusive, o alerta de nível 5 foi emitido para a cidade de Kakegawa, na província de Shizuoka. Então tem muita gente, até li um comentário de uma pessoa que, não sei se foi irônico ou se não foi, mas comentou que parece que essas inundações, esses alertas só acontecem, digamos, em outro lugar, porque ele mora no Japão e nada disso acontece onde ele mora. Pois é, mora na região, nessas proximidades, em Shizuoka-ken, então acabou vindo para essa região, né? Os problemas relacionados aos alertas de evacuação. Alerta nível 5 é evacuação imediata, inclusive sobre riscos de deslizamentos. As chuvas lineares chegaram, chuvas recordes, inclusive esperadas aí para essa época do ano. Inclusive, a gente tem na área em vermelho, né, praticamente aí na região de Gifu-ken, Kanto, Koshin, e Tokai, né, uma grande proporção aí de problemas relacionados às fortes precipitações que ainda estão acontecendo e que vão continuar nas próximas horas. Então a gente fica aí com esse alerta. Foi emitido alerta de evacuação em alguns lugares na região de Kakegawa, na província de Shizuoka-ken. Portanto, atenção, porque a população precisa estar em alerta em função dessa situação das fortes chuvas. E antes da gente passar um recado aqui para vocês sobre o que aconteceu na questão lá da prefeitura, né, desse incêndio, vou passar aqui uma mensagem para quem está buscando oportunidades de passagens aéreas. Pois é, as passagens aéreas estão cada vez mais difíceis de serem encontradas, pelo menos em oportunidades com preços atraentes. Isso porque o dólar disparou
o iene e o real acabaram se desvalorizando praticamente em conjunto, e também os custos na aviação civil estão sendo repassados agora para os consumidores finais. Então, se você quiser ter acesso a uma cotação interessante, é muito simples. Manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, mas não perca tempo. Por quê? Porque se deixar para comprar para a última hora, vai ficar bastante caro e pode ser que até que seus planos não sejam concretizados por esse motivo. Tem muita gente desistindo de viajar por conta dos altos preços e não tem o que fazer. Realmente é importante ter flexibilidade e se programar aí com antecedência. Então, manda mensagem no WhatsApp, atendimento exclusivo, no caso por mensagens de WhatsApp. E vamos lá. Na prefeitura de Takahama, muito conhecido inclusive entre os brasileiros que moram no Japão, a gente teve um caso de incêndio. Então, na tarde do dia 14, essa notícia foi divulgada somente hoje, o homem encharcou de óleo e se incendiou na prefeitura de Takahama. Inclusive, gerando aí um princípio de incêndio que foi rapidamente controlado pela equipe de bombeiros e também ferindo 3 funcionários, que obviamente não tinham nada a ver com o incidente. Então, 3 pessoas ficaram feridas com queimaduras, digamos, bastante severas, e também esse homem que ateou fogo sobre o seu próprio corpo estava com uma faca e esfaqueou uma das pessoas que estava na prefeitura, na região do tórax. Uma situação bastante complicada, mas que não é a primeira vez que acontece. A gente sabe que ofensivas contra prefeituras são situações que já aconteceram no passado. Algum tipo de revolta relacionado à concessão de um benefício, algum tipo de problema de relacionamento com os funcionários, algum tipo de discriminação, não se sabe o que aconteceu ainda. Até porque um ato como esse, de atear fogo sobre o seu próprio corpo, num ato suicida, numa tentativa de homicídio, até de colocar aí a vida de centenas de pessoas em risco, é claramente uma situação muito grave e, portanto, exige uma investigação maior do que até o momento foi feito, né? Então a gente vai trazendo mais informações também sobre esse caso e as notícias vão surgindo para vocês. E agora, uma notícia não muito animadora para o mercado de autopeças. A gente está falando aí da Toyota Motor, com 3 tipos de veículos que foram duramente afetados por conta das fraudes de segurança, né, na questão da liberação das licenças, que houve fraude na Toyota, em outras montadoras também, mas afetaram 3 veículos que tiveram a produção suspensa e a suspensão será mantida até o mês que vem. A gente está falando aí, por exemplo, do Yaris Cross, que é fabricado na província de Iwate, né? E isso acaba também afetando os parceiros de negócio da empresa, uma vez que os componentes para essa planta e para a produção desses veículos também tenha sido paralisado, né? Não adianta ter componentes, ter a matéria-prima para poder montar os veículos, sendo que os veículos não estão indo para produção. Então seria um estoque aí que obviamente tem que ter um limite. E a gente teve um caso muito difícil também de 14 estudantes do ensino médio que foram levados aí para o hospital depois de comerem batatas fritas picantes. Pois é, parece que tinha algo a mais nessas batatas fritas. Eles foram todos hospitalizados e estão ali em observação. Eles comeram essas batatas fritas, a identificação clara de qual pacote foi, qual, né, digamos, tipo de batata frita que eles comeram ainda não foi divulgado para a imprensa de uma forma geral, mas o que se sabe é que eles tiveram uma intoxicação severa e, consequentemente, precisaram ser hospitalizados com urgência. Muitas dores no estômago e eles estavam indo numa escola secundária, né, em Tóquio. Então, uma situação bastante complicada. Os sintomas, apesar de tudo, são leves e muitos deles já foram liberados do hospital. E mais informações sobre a questão da intervenção do iene. Pois é, houve uma venda massiva de dólares no mercado japonês e, consequentemente, houve uma ligeira valorização do iene. Uma valorização que posicionou o iene a 157 para $1. Porém, essa mudança ela já vem perdendo os efeitos. Isso porque ela é
feita de forma transitória, né? Como vocês viram aqui, nesse momento exato que aconteceu por volta da 1h da tarde do dia 11 de julho, a gente teve uma forte queda, chegou a bater um 157,53, depois o valor começou a subir de novo, bateu a casa dos 159 e agora está sendo cotado a 158. Então, é um momento bastante notável aqui, obviamente, da economia, mas a tendência, se for repetir o que aconteceu no passado, é de que, mesmo com as intervenções, o iene continue subindo, infelizmente. E Bolsa Nikkei 225 fechada aí a 41 mil pontos, 41.275, é uma questão bastante diferente, né, do usual, até porque as importações estão em alta. No caso, as importações dos países que trazem os produtos japoneses para fora. Então, seriam as exportações do Japão. E um festival em São Paulo, um dos maiores festivais de Japão do mundo, acontece em São Paulo, né? A gente teve aí na última sexta-feira que deu início ao Festival de Japão. Pois é, um dos maiores festivais então de Japão do mundo acontece em São Paulo e obviamente isso é bastante aí observado. O festival tem mais de 300 barracas, tem muita gente do Japão e é frequentado por milhares de pessoas. Então, esse festival aí, né, você que mora em São Paulo, obviamente tem o privilégio de conhecer um pouco mais sobre o que acontece, né, e principalmente a cultura japonesa. Tenha mais contato e não precisa, obviamente, ser descendente de japonês, né? E mais detalhes aí para vocês que estão buscando oportunidades de emprego no Japão. Nesse caso, precisa sim ser descendente japonês até a terceira geração. Manda mensagem no WhatsApp, o mesmo número da Agesai Travel, o número da Agesai Work. Você que busca oportunidade de emprego no Japão, até mesmo com oportunidade de custo zero, então manda mensagem, porque as oportunidades, elas passam, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça sempre de clicar no botãozinho do like se não clicaram anteriormente e até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, se possível, a gente posta vídeo aqui novo no canal.